Aquífero Guarani, Zona Leste de Ribeirão, mais uma vez em pauta. Agora sobre a inclusão da zona de recarga do manancial no plano diretor do município. Entidades de Ribeirão Preto e a Câmara querem proteção máxima ao aquífero. O plano diretor já é discutido em Ribeirão Preto, mas muito ainda precisa ser feito para a execução do documento que oferece diretrizes para o desenvolvimento da cidade. O projeto vigente no município é de 2003, sem contar que a revisão deve ser feita a cada 10 anos, ou seja, Ribeirão está com 4 anos de atraso. A proteção máxima ao aquífero Guarani continua sendo dos pontos de preocupação do plano, já que a atualização não aconteceu em 2014 e 2015 por falta de informações sobre a Zona Leste, principal área de recarga do manancial. Sendo assim, a Prefeitura e a Câmara Municipal de Ribeirão Preto se reuniram pela primeira vez para debater o assunto e discutir a importância do plano e suas diretrizes, como a Lei de Uso e Ocupação do Solo da Zona Leste. Ainda não há um texto base para nortear o documento, mas o objetivo é expor todos os problemas antes de enviar o projeto para a Câmara. E para não ter complicações, o Executivo garante que a proteção máxima ao aquífero e a Zona Leste estarão inseridos no plano diretor. Estarão inseridos dentro do plano diretor, porque não tem como você fazer um plano diretor do município sem incluir todas essas áreas existentes do município. E a Zona Leste é uma área do município. Para as entidades de Ribeirão Preto, a Zona Leste necessita de atenção do Executivo, já que a área possui potencial para desenvolvimento imobiliário e o plano diretor pode auxiliar na prevenção de ocupações irregulares. Não tem dúvida que ali é uma área de muito interesse para desenvolvimento econômico, desenvolvimento imobiliário, mas isso tem que ser deixado em segundo plano, e da forma como não foi tratado nos últimos anos. Eu acho que a primeira questão a ser observada ali é de que forma, tecnicamente, nós podemos explorar toda aquela área, preservando o aquífero Guarani. Como a cidade deve crescer? A nossa opinião como produtores de cidade, que é o mundo da construção civil, é que a cidade deve contratar projetos de saneamento básico antes de crescer, que é onde vai a água de chuva, como é que vai afastar o esgoto e como é que vai ter água, da onde vem. Então, se a cidade não estudar isso antecipadamente e constar que essa obrigatoriedade vai acontecer no plano diretor, não há planejamento. Planejamento é isso. É pensar antes. Já há um cronograma de reuniões entre vereadores, secretários e técnicos ligados ao governo. O presidente da Câmara quer que o Legislativo tenha liberdade para também elaborar e participar dos estudos, antes que o plano seja apresentado para votação. O objetivo é esse, que a Câmara participe no primeiro momento, atue junto com a Prefeitura, faça as devidas propostas para o plano diretor, para que lá na frente a gente tenha tranquilidade de estudar o plano final, o resultado final do plano diretor, votando com tranquilidade, não transformando o plano diretor numa coxa de retalho. Bom, eu, como líder do partido aqui na Câmara, vou lutar junto com todos os vereadores para que no plano diretor seja incluído o artigo 23 de proteção máxima do aquífero Guarani. A Prefeitura tenta tirar do plano diretor a proteção máxima do aquífero Guarani. E isso faz com que a cidade tenha um retrocesso muito grande na proteção do meio ambiente e de nossa água. O Ministério Público já se posicionou contrário à construção de empreendimentos na Zona Leste. O caso segue em análise na Justiça. Já houve este ano 2 reuniões entre o GAEMA e secretários da Prefeitura. Na ocasião, a promotoria exigiu a colocação da Zona Leste no plano diretor. Nós entendemos que é importante que exista pelo menos uma diretriz, né, com relação à parte da Zona Leste, que é a chamada zona de recarga do aquífero, uma diretriz que indique a necessidade de proteção especial para essa região. Né, exatamente os termos dessa proteção, concordamos que possa ficar para a Lei de Uso e Ocupação, mas o plano diretor tem que dizer, na nossa opinião, né, que essa região merece proteção especial, sob pena desse plano diretor se tornar inútil, ineficaz para fins de proteção da área de recarga do aquífero. Rafael Aguiar para o Jornal da Clube. Agora ao vivo, Davi Florim traz mais informações para a gente. Davi? Se o assunto é de fato de fundamental importância, aqui ao meu lado está a advogada Camila Riberto Ramos. Doutora, por que é tão importante revisar o plano diretor do município? Boa tarde. Boa tarde. O plano diretor que vai pautar as políticas públicas do município para a ocupação.
né? Então, se falando de Zona Leste, de aquífero, ele que vai traçar em linhas gerais quais são os temas que devemos tratar nessa área. Essa postura de entidades e Câmara de propor proteção máxima ao aquífero é importante? A proteção do aquífero ela é importante, mas transformar a Zona Leste em uma zona de proteção máxima é temerário, né? A gente defende uma ocupação sustentável, uma ocupação controlada, pautada em políticas públicas, mas não em ocupação máxima, zona de proteção máxima, porque aí nós estaríamos inviabilizando a ocupação e pelo histórico que nós temos, até de como está sendo tratada a Zona Leste, isso não é viável. A gente pode trazer contaminações, provavelmente teremos invasões na área e aí a gente inviabiliza qualquer proteção ao aquífero. O que é importante deixar claro para não emperrar a revisão e não perder ainda mais tempo? Precisamos ter em mente que é importante que a Zona Leste esteja tratada dentro do plano diretor, mas ela vai ser trabalhada na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Os detalhamentos dessa política pública, que é importante para a gente ter um desenvolvimento sustentável na área, vai ser trabalhada dentro da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Tá? Independente disso, hoje os dois projetos já estão caminhando em conjunto, mas a gente tem que sim pautar a Zona Leste dentro do plano diretor e detalhar na Lei de Uso e Ocupação do Solo esse desenvolvimento sustentável para a área para manter o aquífero protegido. É importante a participação da sociedade na elaboração do plano? A participação da sociedade é fundamental, né? Ela que sabe como que é o dia a dia da ocupação, os problemas que acontecem. A gente precisa que a sociedade traga as demandas e coloque ali todas as situações pertinentes. A gente tem que acabar com os condomínios irregulares, com as ocupações irregulares, com as contaminações de solo, e isso é a sociedade que vai encaminhar. Doutora, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto com outras informações por si. Obrigado, Davi.